Quando você ouve a palavra viking, provavelmente imagina homens gigantescos, sujos, usando capacetes com chifres, queimando vilas e matando qualquer pessoa pelo caminho. Essa é a imagem que o mundo inteiro aprendeu a acreditar. Mas e se eu te dissesse que quase tudo isso está errado? A verdadeira história dos vikings é muito mais assustadora, mais inteligente e mais impressionante do que os filmes mostram. Eles não eram apenas guerreiros brutais. Eles eram exploradores, comerciantes, estrategistas e navegadores tão avançados que chegaram à América séculos antes de Cristóvão Colombo. E o mais curioso é que o terror que os vikings causavam não vinha apenas da violência, vinha do fato de que ninguém conseguia pará-los. Imagine viver em uma pequena vila na Inglaterra há mais de 1000 anos. O dia começa normal. Pessoas trabalhando, crianças correndo, sinos tocando. Então, de repente, navios aparecem no horizonte. Longos, silenciosos e rápidos. Homens enormes descem, segurando machados e espadas, enquanto gritos tomam conta da costa. Em poucas horas, tudo está pegando fogo. Ouro é roubado, igrejas destruídas, pessoas desaparecem. E antes que qualquer exército consiga reagir, os invasores já sumiram no mar como fantasmas. Foi assim que os vikings se tornaram lendas. Eles atacavam rápido, desapareciam rápido e deixavam um rastro de medo por onde passavam. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta: os vikings não nasceram violentos por natureza. A Escandinávia, região onde viviam, era extremamente difícil. O frio era brutal, as terras eram limitadas e sobreviver não era fácil. Muitos jovens simplesmente não tinham espaço para crescer ou conquistar riqueza. Então o mar virou a única saída. O problema é que esses homens aprenderam algo revolucionário: construir navios absurdamente eficientes. Os famosos Drakars vikings eram rápidos, leves e conseguiam navegar tanto em oceanos quanto em rios rasos. Isso permitia ataques surpresa que nenhum outro povo da época conseguia prever. E foi aí que começou o pesadelo da Europa. O primeiro grande ataque registrado aconteceu no ano de 793, em um mosteiro chamado Lindisfarne, na Inglaterra. Os monges acreditavam estar protegidos por Deus. Mas naquela manhã, os vikings chegaram como uma tempestade. Eles destruíram tudo. Mataram religiosos, roubaram riquezas e desapareceram antes que alguém pudesse reagir. O impacto psicológico foi gigantesco. Para os europeus daquela época, aquilo parecia um castigo divino. E esse foi apenas o começo. Durante décadas, os vikings espalharam terror por vários países. Inglaterra, França, Irlanda, partes da Alemanha, ninguém estava seguro. E aqui entra algo impressionante: os vikings não eram um exército organizado como Roma. Eles eram grupos independentes liderados por chefes locais. Mesmo assim, conseguiam derrotar reinos inteiros. Isso porque suas estratégias eram extremamente inteligentes. Eles atacavam pontos vulneráveis, usavam o medo como arma e conheciam o mar melhor do que qualquer outro povo. Só que existe uma coisa ainda mais surpreendente. Os vikings não queriam apenas destruir. Muitos deles queriam conquistar e construir novas vidas. Aos poucos, começaram a ocupar territórios inteiros. Na Inglaterra, criaram regiões controladas pelos nórdicos. Na França, receberam terras que mais tarde dariam origem à Normandia. Sim, os mesmos normandos que depois invadiriam a Inglaterra descendiam dos vikings. Ou seja, mesmo quando os ataques diminuíram, a influência deles continuou crescendo silenciosamente. E então, vem uma das partes mais absurdas dessa história. Enquanto a maior parte da Europa mal conseguia navegar perto da costa, os vikings atravessaram o Oceano Atlântico. Primeiro chegaram à Islândia, depois à Groenlândia,
E então fizeram algo que parecia impossível para a época. Chegaram à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Colombo. Liderados por Leif Erikson, exploraram regiões que hoje fazem parte do Canadá. Isso muda completamente a forma como enxergamos a história das grandes navegações. Durante muito tempo, quase ninguém acreditou nisso, mas evidências arqueológicas provaram que os vikings realmente chegaram ao continente americano muito antes dos europeus tradicionais. Agora pensa no nível de habilidade necessário para atravessar oceanos sem GPS, sem mapas modernos e enfrentando tempestades gigantescas. Eles navegavam observando estrelas, correntes marítimas, posição do sol e até comportamento de aves. Alguns historiadores acreditam que usavam uma misteriosa pedra do sol para localizar luz mesmo em dias nublados. Isso significa que os vikings estavam muito mais avançados do que a maioria das pessoas imagina. Mas apesar de toda essa inteligência e capacidade de exploração, existe algo que tornou os vikings realmente assustadores: sua mentalidade. Eles não tinham medo da morte da mesma forma que outros povos. A crença em Valhalla dizia que guerreiros mortos em batalha poderiam entrar em um salão glorioso ao lado dos deuses. Isso criava combatentes extremamente agressivos. Muitos inimigos ficavam aterrorizados porque parecia que os vikings lutavam sem medo algum. E talvez o exemplo mais lendário disso sejam os berserkers. Os berserkers eram guerreiros vikings que entravam em estados de fúria quase animalescos durante as batalhas. Relatos antigos dizem que eles lutavam como se fossem invencíveis, ignorando dor e atacando de maneira brutal. Alguns acreditam que consumiam substâncias alucinógenas antes das lutas. Outros acham que entravam em um tipo extremo de transe psicológico. O fato é que esses guerreiros se tornaram símbolos de puro terror. Imagine enfrentar homens que pareciam completamente fora de controle em meio ao caos da batalha. Mas aqui está algo que quase nunca mostram nos filmes: a maioria dos vikings não passava o dia guerreando. Muitos eram agricultores, pescadores, comerciantes e artesãos. Existiam mulheres vikings extremamente respeitadas, algumas até participando de batalhas, segundo evidências recentes. As cidades vikings tinham comércio ativo e conexão com várias partes do mundo. Eles vendiam peles, armas, joias e até escravos. Sim, o comércio de escravos era uma parte importante da economia viking, algo que muita gente prefere ignorar hoje. Aliás, existe um mito gigantesco sobre os capacetes com chifres. Os vikings provavelmente nunca usaram aquilo em combate. Essa imagem foi criada muitos séculos depois em peças de teatro e pinturas românticas. Na vida real, capacetes com chifres seriam extremamente impráticos em batalha, mas o mito ficou tão forte que virou símbolo definitivo dos vikings. E conforme os anos passaram, os ataques vikings ficaram ainda maiores. Alguns exércitos nórdicos começaram a invadir reinos inteiros. Na Inglaterra, o chamado Grande Exército Pagão devastou regiões enormes. Reis ingleses lutaram desesperadamente para impedir que o país inteiro fosse dominado. Um dos confrontos mais famosos aconteceu entre os vikings e Alfredo, o Grande. Foi uma guerra brutal que praticamente definiu o futuro da Inglaterra. Mas talvez o maior guerreiro viking da história tenha sido Ragnar Lothbrok, ou pelo menos alguém inspirado nele, porque aqui existe uma mistura de realidade e lenda. Ragnar aparece em antigas sagas nórdicas como um guerreiro extremamente temido que teria liderado ataques devastadores contra a Inglaterra e França. Algumas histórias dizem que ele morreu sendo jogado em um poço cheio de cobras pelo rei da Nortúmbria. E então, seus filhos teriam iniciado uma vingança gigantesca que mergulhou a Inglaterra no caos. O problema é que os registros históricos sobre Ragnar são confusos.
Até hoje, existe debate sobre ele ter sido uma pessoa real ou uma mistura de vários líderes vikings transformados em lenda. E talvez isso seja o mais fascinante nos vikings, a linha entre realidade e mito é extremamente fina. Quanto mais tempo passava, mais a Europa aprendia a lidar com os invasores do norte. Reinos começaram a fortalecer defesas, construir exércitos mais preparados e criar estratégias contra ataques rápidos. Além disso, muitos vikings começaram a se converter ao cristianismo. Aos poucos, a cultura nórdica foi mudando. Os antigos guerreiros pagãos começaram a se integrar aos reinos europeus. E então aconteceu algo inevitável: a era viking começou a morrer lentamente. Um dos eventos mais importantes foi a derrota do rei Harald Hardrada, em 1066, na Batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra. Muitos historiadores consideram esse momento como o fim simbólico da era viking. Depois de séculos aterrorizando a Europa, os grandes invasores do norte finalmente perderam força. Mas mesmo depois do fim, o impacto dos vikings continuou gigantesco. Eles influenciaram idiomas, culturas, comércio, política e até genética em várias regiões. Palavras do inglês moderno têm origem nórdica. Algumas cidades foram fundadas ou transformadas por vikings, e até hoje milhares de pessoas carregam descendência viking sem nem imaginar. Só que talvez a maior razão para os vikings continuarem fascinando o mundo seja o fato de que eles representam algo quase impossível de ignorar: a mistura perfeita entre medo, aventura e mistério. Eles eram exploradores em uma época em que quase ninguém ousava atravessar oceanos desconhecidos. Eram guerreiros brutais, mas também comerciantes inteligentes. Eram vistos como monstros pelos inimigos, mas ao mesmo tempo criaram sociedades extremamente complexas. E quanto mais você mergulha na verdadeira história dos vikings, mais percebe que a realidade é muito mais impressionante do que a ficção. Porque os vikings não foram apenas homens violentos em navios. Eles foram uma força que mudou a Europa para sempre. Agora imagina o terror de ver aqueles navios surgindo no horizonte sem saber se sua vila sobreviveria até o amanhecer. Durante séculos, essa cena assombrou milhares de pessoas. E talvez seja exatamente isso que transformou os vikings em uma das civilizações mais lendárias de toda a história. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha que os vikings foram apenas guerreiros brutais ou exploradores geniais injustamente retratados ao longo dos séculos? E qual parte da história deles mais te surpreendeu? O fato de terem chegado à América antes de Colombo? Os berserkers? Ou os ataques que aterrorizavam reinos inteiros? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ler o que você pensa. E se você gosta de histórias como essa, mostrando o lado mais sombrio, misterioso e impressionante da humanidade, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve porque os próximos vídeos vão trazer histórias ainda mais inacreditáveis sobre civilizações perdidas, impérios esquecidos e guerreiros que mudaram o mundo para sempre.